Tudo bem? Estamos de volta agora com a nossa quarta e última unidade de aprendizagem para a gente falar de como prevenir doenças no ambiente ocupacional. Estas instruções são úteis ao técnico em segurança do trabalho justamente porque, junto com a equipe que compõe a parte da saúde dos serviços onde vocês possam estar lotados, vem a contribuir nas atitudes de promoção da saúde deste trabalhador. O Ministério do Trabalho e do Emprego, a partir do ano de 1978, lançou uma série de portarias trazendo o que nós chamamos de normas regulamentadoras. Essas normas são objetivo, fazem parte do conteúdo de outra disciplina de vocês. Mas eu chamo a atenção nesse momento para essa portaria que lançou as 28 primeiras NRs e que depois foi complementada à medida que foram aumentando os conhecimentos e as necessidades na área de saúde do trabalho, justamente para que vocês recordem esse conhecimento e possam trabalhar junto à legislação já apreendida nos ambientes em que vocês trabalharem. Essas normas regulamentadoras, inicialmente as 28 primeiras trabalhadas, eu chamo a atenção de algumas que têm atenção voltada principalmente para o ambiente de saúde ocupacional, como a NR4, que fala para vocês sobre o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, alvo dessa disciplina. A NR5 com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR6 que fala especificamente sobre o que são equipamentos de proteção individual, a NR7 sobre o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional. E aí nós vamos ter outras normas que falam especificamente do trabalho dentro de locais como fornos, caldeiras, trabalhadores de edificações, com atividades insalubres, entre outros. A NR17 também tem um valor importante dentro dessa disciplina porque ela fala de ergonomia, como instruir os trabalhadores a tomarem posturas adequadas e usarem equipamentos próprios para evitar doenças através da repetição de movimentos no seu ambiente de trabalho. Ao longo do tempo, como essas NRs foram aumentando, foram reformuladas, a gente teve normas regulamentadoras específicas para o ambiente rural. E dentre essas, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, equipamentos de proteção individual, foram desenvolvidas também para estes trabalhadores da zona rural. Bem, a primeira afecção ou doença que a gente trata neste momento na disciplina sobre as orientações de como prevenir que devem ser repassadas aos trabalhadores é a hipertensão arterial, porque esta é uma doença de base para definir a nossa condição de saúde no país. Hoje, a principal causa de morte e de adoecimento no nosso país é por doenças cardiovasculares. Doenças essas que estão incluídas a hipertensão arterial como causa de uma série de complicações ao portador dessa doença ao longo dos anos. A definição de hipertensão arterial popularmente é conhecido como pressão arterial aumentada além de 140/90 ou popular 14/9. Valores iguais ou um pouco maior a isso são sugestivos de hipertensão arterial, mas é claro que essa pessoa que possui os níveis de pressão arterial desses valores ou maiores precisa consultar um profissional médico para que o diagnóstico seja fechado, porque não é em uma única aferição, em uma única verificação de pressão que se fecha esse diagnóstico. Ele também está associado a outras causas, como o próprio estresse, muito comum no ambiente de trabalho, onde é cobrado dos trabalhadores uma carga produtiva. E isso pode ser condição suficiente, aliada a outros elementos, para determinar a hipertensão arterial. Uma das consequências da hipertensão arterial é justamente a lesão, das artérias e, por conta disso, acontece o que nós chamamos de isquemia, redução de fluxo sanguíneo em determinada área do corpo. Essa redução de fluxo, quando é muito intensa, traz uma complicação maior, que chamamos de necrose, que é a morte das células irrigadas pelos vasos sanguíneos. A hipertensão arterial tem a propriedade de lesionar, de provocar lesões em órgãos variados do organismo. É o que nós chamamos de lesão de órgãos-alvos. Os principais órgãos atingidos pela hipertensão arterial são cérebro, onde pode acontecer os acidentes vasculares ou populares AVCs, rins, podendo levar o indivíduo à insuficiência renal ou doença renal crônica,
o próprio coração, onde tende a acontecer o infarto, os vasos sanguíneos da retina, do olho, e pode acontecer também aumento da pressão dentro desse globo ocular, e as próprias artérias. Os fatores envolvidos na determinação da hipertensão arterial vão desde a hereditariedade, o fato de você já ter familiares com presença com essa doença diagnosticada, o aumento do peso ou obesidade, a própria idade já provoca um leve aumento da pressão arterial, o consumo excessivo de alimentos com excesso de sal, condimentados ou alimentos industrializados, o próprio diabetes, que é outra doença cardiovascular, além do estresse. Pessoas da raça negra também têm a tendência a ter maiores índices de pressão arterial e, em consequência, podem desenvolver a hipertensão. Ter conhecimento desses fatores de risco é essencial para o técnico em segurança do trabalho, porque é a partir deles que se trabalha a prevenção, orientando as pessoas, os trabalhadores, a inibirem estes fatores de risco ou mesmo contorná-los. Uma das consequências da hipertensão arterial, como citei anteriormente, é o acidente vascular cerebral ou encefálico, pode ser conhecido como AVC ou AVE. Esta complicação é quando um vaso sanguíneo se rompe, que é o que nós chamamos de AVC hemorrágico, ou quando um vaso sanguíneo diminui a circulação sanguínea no tecido cerebral, que é o AVC isquêmico. Qualquer uma dessas alterações reduz a quantidade de sangue que inunda, que irriga as células do cérebro e provoca deficiência nas áreas que são afetadas por essa falta de suprimento sanguíneo, como podendo levar a pessoa a perder a fala, a diminuir a coordenação motora, a perder a sua memória, a ter fraqueza nos músculos da face ou demais músculos do corpo. E para o ambiente de trabalho, as consequências do AVC podem ser muito significativas, porque muitas das vezes ela pode significar a incapacidade desse trabalhador retornar às suas atividades laborais. Como reconhecer o acidente vascular cerebral ou encefálico é uma das atitudes do técnico em segurança de trabalho que vão auxiliar no diagnóstico precoce e evitar complicações desse quadro. Se você solicita ao trabalhador, por exemplo, que sorria e ele não consegue expressar esse sorriso em ambos os lados da face, é um dos sinais. Se você pedir para ele estender os braços na mesma altura, mas ele não tem força suficiente para elevar um dos membros, como demonstrado na figura aí do slide, ou mesmo se você tenta conversar com ele, mas ele não consegue verbalizar, articular adequadamente as palavras, são 3 sinais muito sugestivos de AVC. E o ideal é que a gente contacte o mais rápido possível o serviço de emergência ou encaminhe esse trabalhador para evitar complicações deste quadro. Outra situação importante, consequência da hipertensão arterial e muito comum no nosso país, é o infarto agudo do miocárdio, também chamado de AM, que significa a necrose, a morte de um grupo de células da parede cardíaca, do músculo cardíaco, por falta de suprimento sanguíneo. Este infarto ele é revelado por alguns sintomas. Geralmente o trabalhador, a pessoa que é acometida por infarto, vai queixar-se de dor muito forte no centro do peito, que pode se irradiar, passar para outras localizações, como o braço esquerdo, o braço direito ou mesmo as costas. Além disso, é acompanhado de suor, de fraqueza, de cansaço, enjoo e até palidez. Diante desses sintomas, as orientações que devemos fazer ao trabalhador, como não temos a certeza de que de fato temos um infarto, é que ele mantenha-se em repouso, de preferência em locais arejados. Se eu tentar afrouxar suas roupas para melhorar a circulação, procurar o serviço de emergência o mais rápido possível, se assim puder fazer, se não, contactar esse serviço de emergência, como a gente aprendeu nas nossas primeiras unidades, os telefones de contato nessas situações. E orientar ainda que esse trabalhador respire profundamente. Uma outra doença de base que acomete muito a população brasileira é o diabetes. O diabetes pode ser definido como uma síndrome porque ela congrega uma série de sintomas, uma série de complicações que vão acontecer nos mais variados órgãos do nosso corpo, caracterizada ou pela falta de insulina ou por a incapacidade deste hormônio, da insulina, de exercer a sua função, que é metabolizar a glicose.
o açúcar do sangue. Em consequência disso, os indivíduos vão ter o que nós chamamos de hiperglicemia, aumento da concentração de açúcar no sangue. São várias as causas de diabetes, mas ela pode ser classificada inicialmente em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 é caracterizado por destruição das células que produzem a insulina. É uma doença autoimune. É como se o organismo não se reconhecesse e passasse a se destruir. E destrói, no caso, essas células produtoras de hormônio. Nessa situação, o indivíduo não consegue transferir a glicose da corrente sanguínea para dentro das células. O diabetes tipo 2 é mais comum em idades avançadas, a partir da segunda, terceira década de vida, que é quando o indivíduo produz adequadamente insulina, mas ela não produz o seu efeito adequado junto às células, que é captar a glicose da corrente sanguínea e colocá-la no interior dessas células. Então, promove o que nós chamamos de resistência à insulina. Nós ainda temos outras situações que podem provocar o desenvolvimento do diabetes, como é o caso de uso de medicamentos como corticoides, como anticoncepcionais. Existem outras causas como doenças neoplásicas, pancreatite, fibrose cística, que podem estar envolvidas na determinação também do diabetes. Além do diabetes gestacional, que é a situação de resistência à insulina reduzida simplesmente ao período gestacional. Os sintomas mais comuns do diabetes podem ser diferenciados nas duas principais categorias, no tipo 1 e no tipo 2, mas no geral existem sintomas que são comuns. Podemos ter, o indivíduo com diabetes terá fome excessiva, aumento da quantidade de urina que ele vai estar desprezando, perda de peso, ansiedade, aumento da fome, sede excessiva, fraqueza, nervosismo, são sintomas que podem estar envolvidos. Além disso, alteração da visão, que são mais comuns no diabetes do tipo 2, formigamento, furúnculos ou infecções oportunistas que podem acontecer em alguma parte do corpo, podem estar envolvidos como sintomas típicos do diabetes tipo 2. Dificuldade de cicatrização de feridas também é algo comum. Assim como hipertensão arterial, diabetes também provoca lesões em órgãos específicos do corpo, em órgãos-alvo. Os mais acometidos, mais típicos da gente ter complicações são os pés, pela dificuldade da circulação sanguínea, pela concentração excessiva de açúcar no sangue nessas extremidades do corpo, há uma maior dificuldade de cicatrizar alguma ferida que acometa esses membros inferiores, os pés. A lesão de neurônios, é por isso que muitas vezes o paciente diabético perde a sensibilidade. Ele não percebe alterações provocadas de dor, por exemplo, que acometem as extremidades. Os próprios rins provocando lesão renal, o próprio coração, os vasos sanguíneos e também a visão sendo uma das principais causas de cegueira. Tanto hipertensão arterial como diabetes têm fatores de risco, têm condições que levam a essas complicações muito próximas. Por isso, essas duas doenças costumam ser trabalhadas juntas. E aí nós temos também no diabetes causas como a obesidade, a falta de controle do peso, o consumo excessivo de alimentos que contenham açúcar, o sedentarismo, a falta de atividade física, além da presença de hereditariedade, histórico familiar de pessoas que já possuem diabetes na família. Com base nesses fatores de risco, nós trabalhamos as medidas de prevenção, como evitar que o diabetes aconteça. E aí nós temos a orientação, a realização de prática de atividade física, o consumo de alimentos saudáveis, dando preferência a alimentos orgânicos, o controle do peso. Com base nessas informações, tendo posse dessas situações que promovem ou que aumentam as chances do indivíduo ter diabetes ou ter hipertensão arterial, o técnico em segurança do trabalho, ele deve utilizar essas informações para divulgar entre os trabalhadores
as situações de risco, os fatores de risco dessas duas doenças e fazer com que esses trabalhadores adotem condições, hábitos de vida mais saudáveis para evitar o acometimento por essas patologias. E aí a orientação para a manutenção do peso adequado, a realização de atividade física, a redução do consumo de sal, de alimentos industrializados, ou mesmo substituir esses alimentos em maior parte por alimentos saudáveis que sejam orgânicos, mais frutas e vegetais em geral. Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, o próprio uso do cigarro, o fumo, tende a provocar aumentar as chances do diabetes ou da hipertensão arterial acontecer, além de só ingerir, só consumir medicamentos que tenham prescrição médica, porque existem os efeitos colaterais dessas medicações, e reduzir os níveis de estresse são orientações importantes no ambiente do trabalho. Com essas orientações, com essas medidas, a gente tende a reduzir a incidência dessas doenças. Nós finalizamos agora a nossa disciplina de Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros e eu quero mais uma vez reforçar a vocês que dentro do livro, do material de apoio que vocês receberam, existe uma série de vídeos que podem ser utilizados até mesmo no ambiente de trabalho de vocês para orientarem esses trabalhadores e ilustrar melhor o aprendizado que vocês tiveram durante a nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!